tudo bem? Eu estou aqui para comentar sobre os dois livros que eu sorteei no meu livro Café Retrô e vocês vão ver quais foram os livros da vez. Então, como vocês podem ter visto, tá complicado o meu dia hoje porque o sorteio deu exatamente em dois livros que eu amo muito. Um deles, acho que a maioria das pessoas conhecem mais e realmente é o meu preferido, mas o outro também é um livro muito especial, que eu gosto muito, muito. Então, como vocês viram lá no sorteio, foi sorteado Precisamos Falar sobre o Kevin e O Mundo Pós-Aniversário. Os dois livros da mesma escritora, Liana Shriver. Foi uma surpresa pra mim, eu falei, poxa vida, no mesmo vídeo eu vou ter que falar de dois livros tão diferentes e tão bons, né? Tô lascada, livros que eu já li há algum tempo, que a memória falha em alguns pontos, né? Mas vamos lá. Se você tá vendo agora o primeiro vídeo do livro Café Retrô, eu sorteio livros que eu já li há um certo tempo, quando o blog Livro Café começou, que foi em 2011, e a minha ideia é gravar, fazer alguns comentários sobre essas leituras, que na verdade acaba sendo mais eu retomar as lembranças, as sensações, o que eu senti durante a leitura, tá ok? Eu vou começar pelo mais difícil, para tentar terminar o vídeo de uma forma mais leve, vamos dizer assim, que é o Precisamos Falar sobre o Kevin. Este livro aqui, ele é um livro muito pesado. Muita gente já conhece porque tem um filme, né, que foi lançado acho que em 2013, se eu não me engano, vou confirmar, eu ponho a resposta aqui na tela pra vocês. E ele é chocante. O filme é bom, tá? É um filme bom. Mas, perto do livro, o filme deixa muito a desejar. Por quê? O Kevin, o personagem principal, esse garoto, ele é muito pior no livro. Então você vai assistir um filme, se você for ver o filme primeiro, ou se você já viu o filme e o livro, você vai me entender. Você vai ver um filme e você vai ver uma mãe desesperada, querendo entender por que o filho dela é tão mal, por que o filho dela é tão cruel e por que o filho dela mata, ok? No livro tem tudo isso, só que é muito pior. Eu acredito muito que é por conta da linguagem que o livro possui, que é tão diferente do cinema. Isso é uma coisa natural, né? No livro, a gente tem a Eva, que é a mãe do Kevin, a personagem principal, escrevendo cartas para o marido dela, tentando entender por que o filho dela se tornou um assassino, né? E através dessas cartas que você vai conhecer a família toda dela, o marido, a filha e o próprio Kevin, né, que é o centro ali do terremoto da vida dela, né? No filme você vê, né, você assiste a família, então você não tem a voz da Eva junto ali com você, né, a voz da Eva te contando a história, né, você tem uma mudança muito significativa, né, no jeito que a história está sendo contada. Então eu acho que por isso que o livro pode deixar um pouquinho a desejar, tá? O livro não, o filme, falei errado, tá? Enfim, quem me indicou esse livro foi um amigo meu, o Alex. Inclusive o Alex está lançando um livro dele, vou deixar o link aqui para vocês darem uma olhadinha, tá bem interessante, já comprei o meu, em breve vai ter resenha. E fazia acho que pouco tempo que a gente se conhecia, ele falou, você tem que ler, precisamos falar sobre o Kevin, é incrível, você vai amar, tô amando essa escritora e tal. E realmente foi isso que aconteceu. Eu simplesmente me apaixonei pela escrita da Lionel quando eu li o Precisamos Falar sobre o Kevin. E depois disso eu quis ler todos os livros dela, pelo menos os lançados aqui no Brasil, que eu já li, só tá faltando um, que é A República, que lançou pela Intrínseca ano passado. A Intrínseca parece que não fez muita propaganda, ou eu vi errado, ou não lançou ainda, não sei, tá? Esse é o único que eu não li dela, o resto eu li, tá? Mas tudo começou por causa do Kevin aqui. Eu gosto muito desses livros que os personagens não são fáceis, não são pessoas que você vai gostar de primeira, tá? E a Eva, ela é um pouco assim. Por quê? Na vida dela, pra ela, tava tudo bem, tava tudo muito bom. E ela não pensava em ter filhos. Ela tava
ok no trabalho, pra ela com o marido tava ótimo, né? Só que um dia ela tava sozinha na casa dela e a mente dela tava, né, meio perturbada ali, meio cheia de pensamentos ruins. E tava chovendo muito e o marido dela não voltava pra casa e tal. Então a sensação de ler esse trecho assim é como se ela estivesse numa encruzilhada perdida sem saber para que direção ir, né? E com medo que o marido não voltasse pra casa, aquela coisa de achar que vai ter um acidente, enfim, várias coisas nesse sentido. E então acontece que o marido dela volta e fica tudo bem. Só que nesse momento de total angústia que ela estava sozinha ali, que veio a ideia de ter um filho, né? E depois ela lutou para concretizar essa ideia, esse pensamento que ela teve ali de ter um filho, apesar dela achar que o filho não se encaixava na vida dela. Então ela teve o Kevin. E o Kevin foi uma criança terrível desde quando estava na barriga dela, desde o parto e tudo mais, né? Ele é um psicopata, vou contar, não é spoiler, tá? Ele matou pessoas, matou colegas da escola, né? E a mãe, a Eva, ela tenta entender por que o filho dela se transformou naquilo. E o mais interessante, acho que do livro, é você descobrir a verdade que existe no relacionamento da Eva com o filho. Diferente do relacionamento com o pai ele faz aquele papel assim de pai pastelão, sabe, bobão, assim, que acha que o filho é o máximo, e o Kevin se aproveita disso. Então o Kevin finge pro pai que é um filho, gente boa pra caramba, né? E ele faz isso meio que pra provocar a Eva, e a Eva entende que aquilo é provocação, só que o pai não, o pai acha que a Eva tá exagerando, que o filho, ok, um adolescente rebelde, só ir pronto e vai passar, só que não passa, né? E muitas coisas acontecem, coisas terríveis. E a grande sacada do livro, né? O livro ele tem 463 páginas que tenta desvendar a relação da mãe com o filho, porque por mais que o filho fosse tão ruim, de alguma forma ele tem um certo respeito pela mãe. E a mãe, toda desesperada tentando entender o filho, ela se descobre como mãe nesse caminho aí. Sacaram mais ou menos como é que é? É complicado, é só lendo pra entender, mas no começo eu lembro que eu não gostei muito da Eva. Eu falei, pô, Eva, né, você não queria ter um filho, agora você tem, agora é velho, né? Maneira esses pensamentos de não querer ter filho, sei lá e tal, enfim. Mas durante o livro, na metade do livro a Eva já se tornou minha melhor amiga. E até hoje, às vezes eu fico pensando na Eva. Se algumas situações da vida que você vê de pais com filhos, da relação, né, de amor entre pai e filho, eu me lembro da Eva. Eu acho a Eva uma das personagens mais interessantes que eu conheci nos últimos tempos. Eu até digo que se existe uma escritora que vai ficar marcada aí na literatura americana, eu com certeza é a Lionel Shriver por conta deste livro aqui. É meio arriscado eu falar isso, pode ser que não, mas assim, eu acho que daqui 100 anos ainda as pessoas vão ler Precisamos Falar sobre o Kevin e as pessoas ainda vão ficar chocadas, né? Então, eu acho que é um livro muito pertinente ao mundo que a gente vive hoje, mas por ele se tratar de uma relação de mãe e filho, uma relação familiar, né? Porque tem o marido, tem a filha dela também, que é uma fofa. Esse livro aqui vai se tornar, sem dúvida, um belo exemplo aí para ser sempre estudado e analisado e indicado para as pessoas lerem. Precisamos falar sobre o Kevin. Enfim, eu acho que eu poderia ficar aqui muito tempo conversando sobre esse livro. Ele é um livro especial, acho que na minha formação como leitora. Eu gosto muito do jeito claro e simples que a Lionel escreve. Ela não é aquele tipo de escritora que você vai achar uma frase bonitinha e compartilhar no Face. Mas cada capítulo que ela escreve, aqui no caso as cartas, né, te dá um panorama muito denso assim, da história. Então ela é muito... sem palavras para falar dessa mulher aqui, eu acho ela incrível. Enfim,
Eu costumo marcar algumas coisinhas assim que eu fiz no livro. Aqui eu até marquei com clips, tá? Eu vou tentar ler aqui alguns. Eu vou ler um trecho aqui que é quase do final, da página 403 do livro, tá? Então é uma carta, né, como eu já disse, da mulher escrevendo pro marido. Daí ela fala assim pra ele: você comprimiu os olhos com os dedos. Pensei que conseguiríamos levar a coisa adiante até que as crianças saíssem de casa. Sua voz soou grisalha. Cheguei até a pensar que se fôssemos tão longe assim, talvez. Mas ainda faltam 10 anos e são dias demais. Os anos eu consigo encarar, Eva, mas os dias não. Bacana isso, né? Você sabe que o negócio é tenso, é tenso, é tenso. Ah, e uma coisa bacana também é que nesse livro aqui eu marquei a data. Então foi em setembro de 2010 que eu comecei a ler, acredito eu. Eu achava que era 2011, mas não, foi 2010 esse daqui, tá? Enfim, acho que o que eu tenho pra falar sobre este livro aí é isso. Como o próprio nome diz, precisamos falar sobre o Kevin, porque precisamos falar sobre essas crianças que cometem esses absurdos. Esse livro aqui, ele aconteceu porque a Lionel queria discutir essas situações que estavam se repetindo muito nos Estados Unidos, de crianças saírem por aí matando um monte de amiguinhos na escola e tal, né? Aí então surgiu Precisamos Falar sobre o Kevin. Mas, por essa informação, não acho que o livro cai na mesmice. Em nenhum momento ele cai na mesmice. Assim, a Leonel, ela foi muito feliz na escolha. Eu acho que no jeito dela contar essa história, de colocar a Eva como a narradora ali, né? Esse estilo epistolar que ela escolheu combinou perfeitamente com tudo. Eu acho que ela foi felicíssima com todas as escolhas que ela fez aqui no livro, o jeito de contar a história, cada carta depois da outra, enfim, ela foi genial, assim, eu acho ela essa escritora incrível, eu admiro muito ela. E então por isso, né, eu já li todos os livros dela e agora a gente vai falar do outro livro dela, que é O Mundo Pós-Aniversário. Eu adorei esse livro, gente. Ele tem um clima totalmente do Kevin, né? Ele é mais leve, mas ele também é um livro profundo, especial e importante. O que acontece em Um Mundo Pós-Aniversário, como você pode ver a foto aqui, né? Então a gente imagine que aqui é uma situação e aqui é outra. Cada capítulo desse livro, ele propõe uma outra opção na vida da personagem, tá? Então a gente tem uma personagem aqui que ela é casada e todo ano, por costume, ela passa o aniversário de um amigo, de um casal de amigos, né? Todos juntos. Só que um dia acontece que o marido dela não pode ir e também a mulher do aniversariante não pode ir. Então cabe a ela levar o cara pra almoçar no dia do aniversário dela, que é uma coisa que eles já faziam há muito tempo, só que os quatro juntos, daí nessa vez foram só os dois. E acontece que rola um clima entre os dois nesse jantar, né? E eu vou contar, mas não é spoiler. Acontece um beijo. Só que quando fecha o capítulo que aconteceu o beijo, no próximo capítulo é a versão da história se não tivesse acontecido o beijo. E daí cada capítulo vai intercalando o e se da história. E se fosse isso? E se fosse aquilo? E se ela tivesse feito a escolha? E se ela tivesse feito outra? E assim a história vai sendo contada até o final. E é delicioso de ler, porque as duas opções trazem felicidade, trazem angústia, trazem perdas, trazem alegrias, sorrisos, trazem tudo. E a gente às vezes na nossa vida a gente fica preocupada com essa situação, né? Poxa, eu vou fazer isso ou não vou? Eu vou para um lado ou para o outro? E com esse livro aqui ela conseguiu falar, né, sobre essas situações, porque o que na verdade talvez não importe a escolha que você faça, mas é o que você vai fazer a partir da escolha que você teve, né? Então se você decidiu atravessar a rua, o que você vai fazer do lado de lá? Né? Então é sobre isso o livro. E eu achei muito bacana, eu lembro que eu fiquei muito curiosa, querendo saber como que ela escreveu esse livro. Eu falei, puxa vida, será que ela escreveu pensando, tipo, a história inteira, né? De uma posição da personagem, depois a outra, e dela foi intercalando, ou ela foi escrevendo intercalado? Como será que ela fez tudo isso, né?
E o meu amigo Alex, que me apresentou a Leona Shriver, ele teve a oportunidade de fazer uma entrevista com ela. E daí eu falei, viu, pergunta pra ela isso, pelo amor de Deus, que eu quero saber. E ele perguntou em off, né, fora da entrevista, e ela respondeu que não, que ela escreveu intercalado da forma que a gente vê aqui o livro. Enfim. Daí eu falei pra ele, meu, se você me der o e-mail dela, eu vou escrever pra ela todo dia, ela vai me achar que eu sou uma stalker, enfim. Mas ele não passou, claro, né, ele não é maluco. E nem eu também louca de cobrar isso, né, falei na brincadeirinha. Enfim, o que mais que temos pra falar sobre este livro? Talvez uma das coisas que mais deixa esse livro interessante é que a Irina, a personagem principal, ela escolhe, quer dizer, ela raciocina sobre escolher entre dois homens muito diferentes, né? Um que ela já conhece, que é o marido dela, e um que é a novidade que tá batendo ali na porta dela. Os dois têm qualidades, os dois têm defeitos. E é interessante também que no meio da história você também descobre as qualidades e os defeitos da Irina, né? E realmente você não sabe pra quem torcer, se você torce pra um ou pra outro, enfim, eu fiquei bastante em dúvida, eu não sabia direito pra que lado preferir, pra que lado escolher, né? De um lado você tem o marido dela, que é um intelectual e tal, blá blá blá, e do outro lado você tem um cara que é um jogador de sinuca, né? Então os dois são bem diferentes logo pela profissão, né? Então ainda mais o desenrolar da história deixa tudo isso muito interessante. Eu acho que o que é interessante desse livro aqui é que eu acho que o público ideal, posso estar enganada, mas eu acho que o público ideal para esse livro aqui, para ler Leona Shriver e o Mundo Pós-Aniversário, são as mulheres maduras. Eu acredito assim que isso é muito interessante do romance. Então, a maioria dos romances que você tem, só por ter o título de romance, as pessoas acham que são histórias românticas, não tem nada a ver, né? Mas só de você ver histórias para mulheres que querem discutir relacionamento, infelizmente, o que eu vejo, do pouco que eu leio sobre isso, sempre cai na mesmice, sempre cai no senso comum, né? É difícil você ver um livro que trate de relacionamento e de amor de uma forma mais sensata e densa. Tudo muito superficial, tudo muito leve, né? Esse livro não tem nada disso, pelo contrário, ele investiga os relacionamentos de uma forma muito profunda, ele é muito gostoso de ler. Até então algumas amigas minhas me pedem para ler, assim, e geralmente eu gosto de aconselhar esse livro aqui dependendo do perfil delas, assim. Então se eu sei que elas estão sei lá, um pouco tristes por não arrumarem namorado e desencanadas e um pouco desiludidas com a vida, com relacionamentos e tal, eu falo, você tem que ler O Mundo Pós-Aniversário, leia aquele livro que você vai, né, entender um pouco mais das relações e saber como a vida é de verdade, né, sem os clichês, sem capa de revista, sem clima de novela, né, aqui ela tem uma realidade muito interessante, apesar de ser ficção, né, e apesar de contar essas histórias como se fossem mundos paralelos que não existem, até onde sabemos, né? Mas enfim, é uma super dica de livro esse aqui. Esse aqui é um livro que eu acho difícil uma mulher ler e não gostar. Eu acho que os homens podem ler também, mas ele tem um perfil assim, acho que mais de leitora. Não sei, posso estar enganado, posso estar falando bobagem, mas eu acho que mulheres gostam mais desse livro do que homens. Enfim, eu gostei de gravar então esse livro de café retrô com 2 livros da Lionel, né? Tem mais alguns dela que eu li, mas por enquanto é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se eu lembrar de mais alguma coisa, eu vou acabar fazendo vídeos separados, porque esses livros são livros que sempre dá pano pra manga, que sempre tem assunto, porque eles são livros escritos por uma escritora fantástica. Gente, obrigada, até a próxima e tchau!